Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos dando início agora à nossa terceira aula da nossa disciplina de Psicologia da Educação e da Aprendizagem. O tema da nossa aula de hoje será o desenvolvimento humano, ok? Sou a professora Maíra, já estivemos juntos ao longo das nossas duas primeiras aulas e hoje iremos falar mais especificamente sobre como é que se dá o desenvolvimento ao longo de cada uma das fases da nossa vida, certo? Para a gente poder entrar nesse tema, vamos relembrar as nossas aulas? Então, na nossa primeira aula, falamos sobre a psicologia da educação. Para entrar na psicologia da educação, conversamos sobre como é que a psicologia surgiu enquanto área científica do saber. Então, falamos da sua ligação com a filosofia, com a fisiologia, até que ela surgisse enquanto área científica. Falamos, então, da educação, que foi se desvinculando da filosofia. Então, as duas se unem e é criada a psicologia da educação, sempre visando contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, ok? Na nossa segunda aula, falamos sobre os teóricos. Então, falamos sobre Skinner e a teoria behaviorista ou teoria comportamental. Falamos sobre Piaget e a sua epistemologia genética. Falamos sobre Vygotsky e a teoria sociohistórica. Falamos sobre Ausubel e a teoria da aprendizagem significativa. Falamos de Rogers e a teoria humanista e falamos de Vallon e a teoria da afetividade. Então, conversamos sobre essas teorias que são utilizadas como base, que podem ser utilizadas como base, como referência para a nossa prática dentro de sala de aula, certo? Na aula de hoje vamos falar sobre as características específicas de cada fase. E para começar, nós temos aí que um dos grandes dilemas do desenvolvimento humano é saber se as características biológicas exercem influência maior, menor ou igual às características ambientais em relação ao processo de desenvolvimento humano. O que você acha? Você acha que elas exercem influência maior, menor ou igual às características ambientais? Nós vamos ver isso ao longo da nossa aula, ok? Para começar, vamos então para o nosso convite ao estudo. O convite ao estudo da aula de hoje traz aqueles questionamentos. Primeiro, psicologia evolutiva e psicologia do desenvolvimento significam, tratam do mesmo assunto? Não, elas não são a mesma coisa, certo? A psicologia evolutiva, ela se preocupa com o caráter biológico dos indivíduos. Então, as aprendizagens dos sujeitos aqui, elas são resultado da interação dos mecanismos psicológicos universais, que são aqueles mecanismos herdados. Já a psicologia do desenvolvimento faz relação do biológico com o meio social. Portanto, psicologia evolutiva trata das características biológicas. Psicologia do desenvolvimento trata das características biológicas mais as características do meio social, ok? Todas as pessoas se desenvolvem da mesma maneira no mesmo período de tempo? Nós sabemos hoje que cada indivíduo se desenvolve sob determinadas condições de tempo e lugar. Ele recebe influência do seu contexto histórico e social e ele também é influenciado por esses contextos. O desenvolvimento humano ele vai acontecer ao longo de toda a vida do indivíduo, mas cada pessoa vai se desenvolver de acordo com o seu próprio tempo, ok? E por fim, adolescentes são todos rebeldes, quebram regras de conduta, possuem conflitos familiares, tendem a apresentar comportamento de risco. Com relação à adolescência, nós temos aqui um estereótipo socialmente, culturalmente difundido. O que acontece?
Essa questão de achar que os adolescentes são todos rebeldes, quebram regras de conduta, os adolescentes são briguentos e tudo mais, isso acontece aqui, na nossa sociedade, certo? Por isso que nós dizemos que é um estereótipo socialmente, culturalmente difundido. Se nós pegarmos outros países, outras culturas, isso não acontece. Perceba, a adolescência acontece para todos. Todo mundo passa pela fase da adolescência. O que não acontece é essa questão do estereótipo, de achar que todos os adolescentes são assim. Em outros países, a fase da adolescência é uma fase normal, como qualquer outra. Não existe essa questão de rebeldia, de briga e tudo mais. Vamos pegar, por exemplo, a cultura indígena. Na cultura indígena, normalmente, eles se casam a partir do momento que eles têm ali 11, 12 anos. Então, essa questão da adolescência enquanto rebeldia e tudo mais, não existe na cultura indígena. Existe a fase, porque todos passam pela fase da adolescência. Mas para cada cultura, essa fase tem um significado, ok? Por isso que nós dizemos que é um estereótipo culturalmente, socialmente difundido, certo? Vamos então para os nossos conhecimentos prévios agora. Temos aqui o primeiro questionamento, a primeira questão. O desenvolvimento humano acontece de maneira igual para todas as pessoas? Então, nós temos duas teorias que vão explicar a questão do desenvolvimento humano. A psicologia evolutiva, como nós já vimos, e a psicologia do desenvolvimento. Cada uma dessas teorias, ela apresenta explicações sobre o desenvolvimento humano. O que nós sabemos hoje é que o desenvolvimento depende da história e do contexto de cada um. Então, nós temos que, para que as pessoas se desenvolvam, ela vai fazer referência, esse desenvolvimento vai fazer referência à sua história e ao seu contexto. Portanto, o desenvolvimento não acontece de maneira igual para todas as pessoas, certo? Segunda questão, o processo do desenvolvimento humano acontece somente na infância? Até certo tempo, nós achávamos que o desenvolvimento acontecia somente na infância. Foi a partir agora da década do século XX que nós começamos a entender que o desenvolvimento humano ele é vitalício. O que é isso? Ele vai acontecer ao longo de toda a vida do indivíduo. Desde quando ele nasce até quando ele morre. Esse desenvolvimento acontece tanto para mais como para menos, mas ele acontece ao longo de toda a vida do indivíduo. Qual a nossa situação geradora de aprendizagem da aula de hoje? Temos aqui a seguinte situação. Uma organização não governamental, uma ONG, situada em uma comunidade periférica de uma capital, realiza projetos socioeducativos para atender às demandas da comunidade. A ONG oferece cursos e oficinas para os adultos, como mecânica, costura, alfabetização, letramento, etc. E também para as crianças e adolescentes, como esportes, música, dança, entre outros. Atualmente, a ONG está contratando educadores de diversas áreas e formações, com o intuito de aumentar a oferta de cursos e oficinas para a comunidade. Você é uma das pessoas interessadas em participar desse projeto. Então, ao longo das nossas situações problemas, nós vamos tratar aqui de uma fase do desenvolvimento específica, para que a gente entenda que tipo de atividades nós podemos desenvolver com determinada faixa etária, que tipo de atividade nós podemos desempenhar com determinado estágio do desenvolvimento. Ah, mas por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que saber disso? Porque quando você estiver lá na sua prática diária, vai ser necessário esse conhecimento para você saber até onde o meu aluno dessa idade sabe, o que ele sabe e o que ele não sabe, o que ele é capaz de fazer e o que ele não é capaz de fazer. Então, tudo isso nós veremos nessa aula, certo? É isso.
Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Na nossa primeira situação problema, vamos falar sobre a fase da primeira infância e também da segunda infância. Nós temos aí que a primeira infância ela vai de 0 a 2 anos e a segunda infância de 2 a 6 anos. Ah, professora, mas eu andei pesquisando e eu percebi que alguns livros, algumas referências trazem a primeira infância como sendo de 0 a 3 anos de idade. Acontece. O que nós temos? Que a primeira infância faz referência aos primeiros anos do desenvolvimento. Alguns autores colocam que esse desenvolvimento acontece até os 2 anos de idade. Alguns autores colocam que vai até os 3 anos. Nós temos duas referências mundiais em relação ao desenvolvimento humano, que são Papalha e Allenby. As duas são a referência mundial. Cada uma delas estabelece uma idade para essa fase do desenvolvimento. Então, o nosso livro traz como sendo de 0 a 2 anos, o nosso livro didático. Mas vocês podem encontrar como uma outra faixa etária. O importante é que a primeira infância faz referência aos primeiros anos do desenvolvimento da criança, certo? Vamos à primeira situação problema. Nessa situação, nós deveremos elaborar um projeto de oficina ou curso que possa ser aplicado em um grupo único de crianças de 0 a 6 anos. Para isso, nós vamos conhecer os principais conceitos e métodos da psicologia evolutiva, conhecer as etapas do desenvolvimento humano, identificar as principais características do desenvolvimento de 0 a 6 anos, identificar as relações entre desenvolvimento humano e o processo de ensino-aprendizagem de 0 a 6 anos. Antes de falarmos das fases da primeira infância e segunda infância, vamos fazer uma divisão aqui, uma explicação sobre a psicologia evolutiva ou evolucionista e a psicologia do desenvolvimento. Então, nós já vimos que a psicologia evolutiva ela está concentrada nas características biológicas do indivíduo e da espécie humana. Então, de acordo com a psicologia evolutiva, todos os indivíduos nascem iguais biologicamente e vão se modificando ao longo da vida. A sua premissa básica é a adaptação dos comportamentos atrelada à seleção natural. Então, a cultura, de acordo com a psicologia evolutiva, é vista como algo derivado, não tendo assim tanta importância em relação ao desenvolvimento. Já a psicologia do desenvolvimento, ela busca explicar o desenvolvimento humano a partir do repertório biológico em interação com o meio social e o ambiente onde se está inserido. Então, a psicologia do desenvolvimento é caracterizada como sendo o estudo científico da mudança e da continuidade durante todo o ciclo humano de vida. Então, portanto, nós temos essa diferenciação entre a psicologia evolutiva e a psicologia do desenvolvimento. Falando em psicologia do desenvolvimento, nós temos que aí até o início do século XX, acreditava-se que esse desenvolvimento humano acontecia apenas na fase da infância. Hoje nós já sabemos que o desenvolvimento ele é vitalício. Porém, nenhum período é mais ou menos importante que o outro, porque o período presente ele é influenciado pelo período anterior e ele também vai afetar o período que virá depois.
Portanto, temos que levar em consideração todas as fases, todos os estágios. Outra questão. O desenvolvimento humano depende da história e do contexto. Por que isso? Porque cada indivíduo se desenvolve sob determinadas condições de tempo e de lugar, o que influencia o seu contexto histórico e é por ele influenciado. Por isso ele depende da história e do contexto. Outra questão, o desenvolvimento ele é multidimensional e multidirecional, ou seja, durante todo o ciclo vital, o desenvolvimento ele vai envolver um equilíbrio entre o crescimento e o declínio. Portanto, ele não é estável e nem linear. Cada indivíduo vai buscar promover ganhos e diminuir as perdas, aprendendo a administrá-las ou a compensá-las. E por fim, o desenvolvimento é plástico e flexível. A plasticidade, ela representa a capacidade de modificar o desempenho, porém o potencial para essa mudança, ele tem limites, porque mesmo as crianças têm um desenvolvimento flexível. Então, esses são os 4 pontos, os 4 princípios fundamentais da psicologia do desenvolvimento, que você deve ter sempre em mente, porque muitas questões foram sendo mudadas ao longo do tempo, mas esses 4 princípios são os fundamentais quando estamos nos referindo à psicologia do desenvolvimento, certo? Vamos falar então sobre as fases do desenvolvimento ou os estágios do desenvolvimento. Nós temos que basicamente esse desenvolvimento pode ser compreendido por 2 etapas, que vão da concepção até a morte desse indivíduo. Entre a concepção e a morte desse indivíduo, nós temos aí 11 fases, ok? Uma fase ou um estágio do desenvolvimento, ela pode ser entendida como um conjunto de padrões, um conjunto de habilidades características daquela determinada faixa etária. Vamos falar da nossa primeira fase do desenvolvimento, que é a concepção, a gestação até o parto. Todas as questões ligadas à gravidez e ao nascimento estão referenciadas nessa fase. Então, a concepção é o momento em que o espermatozoide e o óvulo se encontram e dão início à gestação. Com a gestação, nós temos então a formação do zigoto. Então, com a gestação, temos algumas fases. A primeira fase, denominada fase zigótica, vai da concepção até a 2ª semana, que é a fase de implantação do embrião no útero. Depois temos o período embrionário, que vai da implantação do embrião no útero até o 2º mês de vida. E depois temos o período fetal, que vai do 2º mês até o final da gestação. O final da gestação, ele vai então acabar aqui com o nascimento, que é o momento em que o feto é retirado do útero. Nesse momento, professora, quais são os fatores ambientais que podem influenciar ao longo dessa fase? Vários fatores, tanto os internos quanto externos. Por exemplo, doenças da mãe durante a gestação, uso de drogas, uso de medicamentos por parte da mãe, problemas emocionais, anomalias cromossômicas, anomalias genéticas por parte desse bebê. Todas essas são questões que vão influenciar nesse desenvolvimento, certo? Vamos agora para a nossa segunda fase, que é denominada primeira infância. Com relação ao desenvolvimento físico, aqui nessa fase, nós temos o desenvolvimento de habilidades locomotoras, não locomotoras e manipulativas. Então, nessa fase, é a fase em que o indivíduo mais se desenvolve em menos tempo. No início, o bebê ele é totalmente dependente da mãe para realizar todas as funções básicas. E ele vai avançando em autonomia com o passar do tempo.
Nós temos aqui que, a princípio, as atividades do bebê, elas fazem referência a todas as questões de ação, todas as questões motoras, de exploração. Com relação ao desenvolvimento cognitivo da primeira infância, a criança vai construindo esquemas, vai construindo a noção de permanência de objeto. É também o início do pensamento representativo. Então, sabe aquela coisa da mãe sair para trabalhar e a criança ficar se esgoelando de chorar? Por que isso? Porque ela ainda não tem a noção de permanência do objeto. Ela acha que a mãe saiu e não vai voltar nunca mais. Quanto ao desenvolvimento psicossocial, temos o desenvolvimento da noção do eu, tanto o eu corporal quanto o eu psicológico. O que é isso? A partir de determinado momento, a criança está se desvinculando da mãe, porque quando a criança nasce, ela é um prolongamento da mãe. A partir de agora, ela vai desenvolvendo a noção do eu e vai se desvinculando da mãe. E a fase da segunda infância? Quanto ao desenvolvimento físico, ele acontece de maneira mais lenta aqui na segunda infância. Nós temos o desenvolvimento da coordenação motora fina e o refinamento da coordenação motora ampla. Então, na primeira infância, desenvolvemos a coordenação motora grossa, coordenação motora ampla, e agora estamos refinando. Quanto ao desenvolvimento cognitivo, a criança começa a construir representações e símbolos e regula suas ações no mundo. O pensamento é egocêntrico e animista. A linguagem é egocêntrica e socializadora. O que quer dizer egocêntrica? Quer dizer eu no centro de tudo. Então, a criança tem a noção de que o mundo gira em torno dela, ok? Quanto ao desenvolvimento psicossocial, a criança ainda tem dificuldade em diferenciar o mundo interno do externo e ela fantasia, ela conta muitas histórias em determinadas situações. O desenvolvimento social se confunde nessa fase com o desenvolvimento da moralidade. Então, aqui nessa fase, é a fase que a criança está tentando simbolizar tudo. Ela está tentando não precisar mais do concreto quando ela quiser fazer referência a alguma coisa. Por isso é a fase que a criança fantasia, que a criança conta história. Deixe a criança fantasiar, deixe ela brincar de faz de conta, porque enquanto ela está lá fantasiando, falando sozinha, contando história, ela está internalizando aquelas situações, para que ela possa depois fazer a representação sem precisar do concreto, ok? Vamos resolver a nossa situação, problema 1. A nossa situação pedia para que nós elaborássemos um projeto de oficina com crianças de 0 a 6 anos. Então, eu propus um projeto aqui de atividades artísticas. A faixa etária, crianças de 0 a 6 anos, com o objetivo de trabalhar com atividades reflexivas e interdisciplinares, de modo a desenvolver as habilidades físicas, cognitivas e psicossociais da criança. Atividades que nós podemos realizar: exploração do ambiente, musicalização, contação de história, oficina de jogos e brincadeiras, entre tantas outras. Perceba uma coisa. Temos ali uma diferença muito grande quando falamos vamos trabalhar com um grupo de crianças de 0 a 6 anos. Crianças de 0 a 6 anos estão em estágios de desenvolvimento muito diferentes. Uma criança de 0, de 1 ano, ela ainda está no sensório motor de Piaget. Ela ainda precisa do concreto. Uma criança de 2, 3 anos até 6 anos, ela já está em outra fase, que é o pré-operatório. Então, ela já está internalizando algumas situações, não precisando tanto do concreto. Como que nós vamos desenvolver atividades para crianças de 0 a 6 anos? Vamos desenvolver atividades sempre visando a integração de todos eles. Por quê? Porque nós queremos que eles se desenvolvam de maneira satisfatória, certo?
você vai lá, vai sair da faculdade e vai trabalhar numa escolinha de educação infantil. O que eu vou fazer com essas crianças? Vamos pegar a fase do desenvolvimento em que elas se encontram, vamos estudar o que elas podem fazer para a gente poder desenvolver as nossas atividades. Muito importante, trabalhar sempre com música, com atividades de exploração, tanto os pequenos quanto os maiores. A atividade de exploração do ambiente é muito interessante porque eles aprendem muitas coisas. Trabalhar sempre com jogos, com brincadeiras, contação de histórias, porque isso, independente da faixa etária, todos gostam. Ok? É isso. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Na nossa segunda situação problema, vamos falar sobre a fase da terceira infância, que vai dos 6 até os 11, 12 anos. Vamos acompanhar. A situação é: quais estratégias você poderia utilizar no trabalho com crianças de 6 a 12 anos? Para tanto, nós iremos conhecer as etapas do desenvolvimento humano de 6 a 12 anos, identificar as principais características do desenvolvimento de 6 a 12 anos, identificar as relações entre desenvolvimento humano e o processo de ensino-aprendizagem de 6 a 12 anos. Quais são os marcos fundamentais da terceira infância? Nós temos aqui 2 marcos fundamentais. Primeiro, o início da escolaridade e também da puberdade. Importante que a gente destaque aqui que nessa fase as crianças se encontram em um contexto complexo em que participam a família, a escola e os pares. Até então a criança estava em casa. A partir de determinada idade ela começa a ir para a escolinha. Hoje, nos dias de hoje, isso vem acontecendo cada vez mais cedo. As crianças estão entrando na escola cada vez mais cedo. Porém, a escolaridade propriamente dita, ela vai ter início a partir dos 6 anos de idade. Nesse momento, as crianças mudam daquela questão, o meu mundo gira em torno da minha família, para existe algo além da minha família, que são amigos, o ambiente social, a escola, os grupinhos e tudo mais, ok? Com isso também nós temos a puberdade, que é um período do desenvolvimento muito acelerado, por meio do qual os indivíduos tornam-se capazes de se reproduzir. Quais as principais características da terceira infância? As crianças tornam-se mais altas, mais pesadas e mais fortes. Elas adquirem habilidades motoras necessárias para participar de jogos e esportes organizados. Ocorrem também importantes avanços no pensamento, no julgamento moral, na memória e na capacidade de ler e escrever. E as diferenças individuais tornam-se mais evidentes, as necessidades especiais mais importantes, pois as competências influenciam o êxito na escola. Então, nós temos que o desenvolvimento físico, ele diminui um pouco nessa etapa. E o desenvolvimento cognitivo e emocional tem uma grande evolução. Vamos às principais características aqui. Com relação ao desenvolvimento físico, ele não apresenta grandes mudanças como no período anterior, mas nós temos uma grande variabilidade nesse crescimento físico.
Os meninos tendem a ser maiores e mais pesado que as meninas dos 7 aos 9 anos. A partir dos 9 anos, nós temos um desenvolvimento mais acentuado nas meninas em relação aos meninos. Então, nessa fase, a criança já desenvolveu a maior parte das suas habilidades motoras. E a partir de agora, ela só vai refinar e aprimorar essas habilidades com o passar do tempo. E o desenvolvimento cognitivo? O raciocínio indutivo é o mais utilizado nessa fase do desenvolvimento. Por meio do raciocínio indutivo, a criança consegue generalizar uma informação, um princípio geral, a partir da sua própria experiência. Por isso, as crianças aprendem conceitos e teorias com mais facilidade quando elas conseguem manusear os materiais escolares, tendo respaldo de objetos e materiais concretos. A diferenciação das capacidades cognitivas é crescente quando nós comparamos o pensamento de crianças pré-escolares com crianças nessa fase. Essa diferenciação ela se dá em termos de conquistas, de refinamentos nas estratégias mentais, na capacidade de representação mental, nas formas de solucionar problemas. E o desenvolvimento psicossocial, como é que fica? As crianças constroem o conceito sobre si mesmo e, por isso, o julgamento de outros colegas, de pais, de professores são muito importantes nesse período. O desenvolvimento social na terceira infância é marcado pelo desenvolvimento da autonomia na criança, que vai se tornar mais independente para realizar determinadas tarefas e exigências e cumprir regras. Então, nós temos que a criança descobre que ser aceita ou ser rejeitada socialmente vai depender diretamente de como as suas tarefas são realizadas e dos comportamentos que ela apresentar. Por quê? Porque ela está em uma fase de construir o seu conceito acerca de si mesma, ok? Como que nós resolvemos a nossa situação problema 2, que era aquela que nos pedia para desenvolver estratégias no trabalho com crianças de 6 a 12 anos? Então, nós temos que até os 7 anos, as crianças brincam com jogos físicos, de lutas, de perseguições, que são sempre acompanhados de risos e gritos. Porém, dos 7 aos 11 anos, essa brincadeira muda. E as crianças tendem a se envolver mais com jogos com regras, como, por exemplo, o pique-esconde, dando continuidade à brincadeira de perseguição, mas agora com regras. A percepção da posição do próprio corpo, das partes que o constituem e a consciência do movimento realizado são importantes para o desempenho motor em certas atividades, como, por exemplo, tocar um instrumento, jogar bola. Daí a importância de se conhecer a fase do desenvolvimento em que as crianças se encontram para propor as atividades corretas para aquele momento. Importante destacar, a criança sente orgulho quando ela vence. Portanto, pertencer a um grupo faz parte da sua identidade. Se nós considerarmos, nós veremos que as crianças de 6 anos estão em determinada fase do desenvolvimento da moral. Então, nós temos que, de acordo com a teoria de Piaget, ele também vai nos trazer como se desenvolve a moral das crianças. E ele vai dizer, a criança de 0 até 5 anos, ela vive uma fase de anomia, que quer dizer uma fase sem regras. A criança de 5, 6 anos até uma criança de 10 anos, 11 anos, ela vive na fase da heteronomia, em que as regras são ditadas pelo outro. E a criança de 12 anos em diante vive na fase da autonomia, sou eu quem faço as minhas regras. Quando eu pego um grupo de crianças de terceira infância, de 6, 7 anos até 11, 12 anos,
eu tenho tanto crianças na fase de heteronomia, quanto crianças na fase de autonomia, ok? Como é que eu vou desenvolver atividades com essas crianças? Sempre pensando no propósito da minha atividade. O que eu quero propor, qual objetivo eu quero alcançar, para eu poder desenvolver essas atividades, ok? Outra coisa importante, as crianças dessa faixa etária da terceira infância, elas estão naquela fase de segregação sexual. Então é assim, vai pra lá, isso é brincadeira de menino. Sai daqui, isso é brincadeira de menina, certo? Isso acontece em todas as escolas, em todos os grupinhos que tenham crianças com essa faixa etária. Qual a nossa função? Não deixar que isso se dissemine, ok? Não existe jogo de menina, brincadeira de menino. O que existe? Existem grupos que estão ali para conviver juntos. Portanto, não podemos deixar que isso vá para frente, que isso ganhe força, ok? Temos que ir lá e explicar, olha, é um jogo de bola, por mais que ele seja mais perigoso, mas as meninas também podem brincar, certo? Não podemos disseminar isso. E cabe a nós, enquanto professores, orientadores, estarmos ali para poder dar um sentido para essa situação, certo? É isso. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Na terceira situação-problema, vamos falar sobre a fase da adolescência. Acompanhe comigo. A situação é a seguinte: deveremos elaborar um projeto educativo que apresente, explique e discuta com os adolescentes as principais características desse período e como vivenciá-las com aceitação e menos conflitos. Vamos então conhecer as etapas do desenvolvimento humano durante a adolescência, identificar as principais características da puberdade e da adolescência, identificar as relações entre desenvolvimento humano e o processo de ensino-aprendizagem na adolescência. Temos que entender que a adolescência é o período do desenvolvimento compreendido entre os 12 e os 18 anos de idade, ok? De um modo geral, esse período pode ser entendido como um período de transição para a idade adulta. É um período marcado por mudanças bem delimitadas, mas também é um período permeado por várias questões culturais e sociais bastante típicas. Então, a adolescência sinaliza o fim da infância e aponta para uma gama de experiências ricas e diversificadas que prepararão o indivíduo para a vida adulta. Qual é o marco principal do desenvolvimento durante a adolescência? É a famosa puberdade. A puberdade é o período do desenvolvimento acelerado, por meio do qual os indivíduos tornam-se capazes de se reproduzir. Nos meninos, a puberdade acontece geralmente entre os 9 e os 15 anos e é marcada pela espermarca, que é a primeira emissão de esperma. Já nas meninas, acontece entre os 8 e os 14 anos e é marcada pela menarca, que é a primeira menstruação. 2 mudanças importantes acontecem aqui. Primeiro, temos o desenvolvimento das características sexuais primárias, que são aquelas ligadas à reprodução,
e das características sexuais secundárias, que são aquelas ligadas à diferenciação entre os sexos. O que são características ligadas à reprodução? São alterações com relação a útero, ovário, testículo, entre outros. E as características ligadas à diferenciação entre os sexos, elas fazem referência ao surgimento dos seios e o alargamento dos quadris nas meninas, crescimento de pelos faciais, engrossamento da voz nos meninos. Outra mudança importante que acontece diz respeito aos hormônios. Os hormônios, eles estabelecem um papel fundamental nas transformações físicas e biológicas da adolescência. Além de tudo isso, nós temos também muita variabilidade no aparecimento e na duração das mudanças durante a fase da puberdade. Nós temos aí o estirão do crescimento e o adolescente atinge a sua altura final. A maturidade sexual é atingida durante essa fase e nós temos poucas mudanças nas capacidades perceptivas. Com relação ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento emocional, temos que o adolescente ele segue em busca da sua autonomia, ele segue em busca da confluência com os pares, da independência de pensamento da família. Nessa época aqui, os adolescentes eles estão em fase de aceitação da sua aparência física, das habilidades acadêmicas, esportivas e sociais. Então, o grupo de pares, o grupo de amigos, vão ajudar na transição da vida familiar para a vida adulta independente de adulto, para a vida adulta independente, desculpa. O adolescente, ele ainda deve encontrar a sua identidade sexual e a sua orientação profissional. Perceba que essa fase da adolescência é uma fase em que acontecem muitas mudanças. Com relação aos hormônios e as mudanças físicas, tudo que está acontecendo no corpo do adolescente, ele passa a ficar um pouco em conflito com essa situação, porque em determinado momento ele é criança, aí o seu corpo começa a mudar e ele se vê em um corpo de adulto. Mas às vezes ele ainda tem um pensamento de criança e em determinados momentos ele tem um pensamento de adulto. Então essa é uma questão bastante conflituosa aí na fase da adolescência. Quanto ao desenvolvimento cognitivo, ele atinge a sua última etapa aqui na adolescência, que é a etapa do desenvolvimento de Piaget, denominada operatório formal, como nós vimos aí na nossa aula anterior. O que é essa etapa aqui? É quando ele desenvolve o raciocínio hipotético dedutivo, não é isso? Então, o julgamento moral, ele passa a ser feito em função de princípios e valores, já que nesse momento nós temos então a abstração e o raciocínio dedutivo. O adolescente nessa fase, ele passa a ser capaz de compreender teorias filosóficas e científicas, criticar sistemas sociais, propor códigos de conduta, questionar os valores morais, construir os seus próprios valores. Portanto, é uma questão aqui que faz referência a várias outras situações e que estão todas intimamente ligadas, ok? Como que nós resolvemos a nossa situação problema 3, que era aquela em que nós deveríamos elaborar um projeto educativo com os adolescentes que discutisse as principais características dessa fase? Antes de mais nada, temos que pensar que todo trabalho que for feito com adolescentes, ele precisa ser realizado em grupos. Por quê? Porque os adolescentes precisam da identificação com os pares, precisam da identificação com o grupo de amigos, porque essa identificação, esse grupo, vai ajudá-los na transição da vida familiar para a vida adulta independente. Ok? Que
Que tipo de atividades nós podemos desenvolver? Então, nós temos que desenvolver atividades que envolvam diferentes questões. Por exemplo, identidade, aceitação de si, respeito, sentimentos, comunicação, sexualidade, integração, entre tantas outras questões. Para isso, nós devemos propor diferentes modalidades. Por exemplo, filmes, palestras, leituras e discussão de texto, contação de história, teatros, competições, dinâmicas de grupo, entre tantas outras questões. O que nós temos que destacar aqui? Que as atividades devem ser as mais variadas possíveis. Por quê? Porque os adolescentes estão com os hormônios à flor da pele. Os hormônios exercem uma grande influência na vida deles neste momento. Se toda semana eu for trabalhar com um grupo de adolescentes e eu levar um filme para eles assistirem, eles vão uma semana, vão na outra, na terceira semana não aparece ninguém. Por quê? Porque isso é chato. Toda semana eu venho aqui para assistir filme. Se for para ficar assistindo filme, eu assisto na minha casa. Então, eles estão numa fase, de questionamento e tudo mais. Precisamos desenvolver diferentes tipos de atividades. Então, uma semana filme, uma semana discussão de um texto, na outra semana teatro, na outra semana jogos. Cada semana vamos fazer uma atividade diferente. Outra coisa, se você é o tipo de pessoa, não me sinto bem em conversar sobre sexualidade, então não trabalhe com adolescentes. Por quê? Porque eles estão na fase de descobrimento. Eles acabaram de sair daquele corpo de criança, passaram por 1 milhão de mudanças, estão passando por essas mudanças e isso tudo é muito estranho para eles. Claro que eles vão querer conversar com a pessoa que eles se identifiquem. Quem é a pessoa que eles se identificam? A mãe? O pai? Que são as pessoas que dão bronca? Não, eles vão se identificar com pessoas que estejam ali abertas ao diálogo. Então, provavelmente, eles se identificarão com você. Se você não gosta de conversar sobre essas questões, não trabalhe com adolescentes, se você puder escolher, claro. Porque eles vão questionar, eles vão querer respostas e eles vão sempre querer saber como acontece. E nós temos que estar ali para auxiliá-los, porque está sendo muito difícil para eles. E eles estão vindo buscar esse auxílio em nós, ok? Portanto, devemos estar ali sempre dispostos a auxiliá-los. Muito interessante o trabalho com adolescentes. Sabe por quê? Porque ele tem um retorno maravilhoso. Quando a gente consegue criar um vínculo com um grupo de adolescentes, isso faz com que o nosso retorno seja muito grande. Eles passam a confiar na nossa pessoa e eles passam, então, a não fazer algumas coisas que eles geralmente fariam, pensando no que a gente vai dizer para eles depois. Por quê? Porque o vínculo, a transferência é tão grande com a pessoa que está ali auxiliando, que eles vão pensar, poxa vida, mas se eu experimentar droga, eu vou frustrar a minha professora. Então, acho melhor não fazer isso. E isso acontece, certo? Trabalhei muito tempo em CRAS, que é Centro de Referência da Assistência Social. Dentro de um CRAS, a gente precisa desenvolver vários grupos. Grupos com crianças, com jovens, com adultos, com idosos. O nosso trabalho enquanto psicólogo acontece nos grupos, dentro de um CRAS. E eu tinha o meu grupo de adolescentes. Acredite você que eu trabalhava numa periferia, porque o CRAS está sempre instalado numa situação de vulnerabilidade, né? E aí, o grupo de adolescentes era o grupo mais gostoso. Cada semana eles vinham com aquela vontade de querer algo novo. E aí tem algumas semanas que você tá meio desanimado, né? E o horário do grupo era sempre 3h30 da tarde. Por quê? 1h da tarde tava lá fervendo de adolescente. O grupo é hoje. Vamos chegar atrasado. Vamos, tá na hora de brincar, tá na hora de participar.
E aí, vamos lá participar. Mas a gente tem que ter muito pique para trabalhar com adolescente, porque eles são incansáveis. E eles são em muitos. E eles estão ali para conversar, para extravasar, para pôr tudo para fora. E a gente precisa acolher todas essas demandas. Quando a gente consegue acolher todas essas demandas, o grupo se torna unido. E aquela referência, aquela transferência, aquele vínculo, ele realmente acontece. E isso é muito prazeroso. Isso é fantástico, porque a gente consegue muito retorno em relação aos adolescentes. Certo? É isso. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Na nossa quarta situação problema, vamos falar sobre a fase da vida adulta. Acompanhe comigo. A situação é a seguinte. Para se candidatar a uma vaga na ONG, você precisa propor uma oficina para adultos que ensine competências para adquirir uma fonte de renda fixa ou extra. Por exemplo, oficina de doces, de costura, de eletricistas, etc. Que estratégias você deve utilizar para ensinar as mesmas competências a todos os alunos, a todos os adultos? Para isso, nós iremos conhecer as etapas do desenvolvimento humano durante a vida adulta e a velhice, identificar as principais características do desenvolvimento durante a vida adulta e a terceira idade, identificar as relações entre desenvolvimento humano e o processo de ensino-aprendizagem na vida adulta e na velhice. Nós temos aqui, para começar, que a juventude é o período compreendido entre os 18 e os 25 anos de idade, biologicamente falando. É a fase em que o indivíduo se encontra em plena busca de autonomia, de independência, de responsabilidade. E aí é o ápice do desenvolvimento das estruturas físicas, cognitivas e morais. Com relação ao desenvolvimento físico, nós temos então que ele atinge o seu auge durante a juventude. Nas meninas, isso se dá por volta dos 18 anos e nos meninos por volta dos 21 anos. Nós temos que pensar também na questão da sexualidade, na questão do culto ao prazer, do culto ao próprio corpo, que são questões muito fortes nesse período. Inclusive, por essa questão do culto ao prazer, do culto ao corpo, muitos jovens podem desenvolver comportamentos de risco para a saúde, como, por exemplo, ornamentar o corpo com piercings, tatuagens, entre outras atividades. Ah, mas isso não pode? Claro que pode. Só que muitas vezes a gente tem que levar em consideração que essa ornamentação do corpo está acontecendo por causa desse culto ao prazer. E a pessoa pode se arrepender disso mais tarde. Então precisamos tomar cuidado com essas questões também. Quanto ao desenvolvimento cognitivo, a capacidade de pensar abstratamente e de ser bastante criativa está presente aqui. A cognição a partir da juventude, ela vai depender diretamente da plasticidade cerebral e do desenvolvimento de padrões cognitivos anteriores, gerando a autonomia do pensamento. Quanto ao desenvolvimento afetivo emocional, nós temos que ele é influenciado pelas alterações hormonais,
que vão acontecer desde a adolescência, pela autonomia do corpo e pela busca do prazer, que vão conduzir o jovem ao sexo e à sexualidade. Então, afetividade e sexualidade, elas estão intrinsecamente relacionadas durante a fase da juventude. Quanto ao desenvolvimento social, ele é bastante focado na relação com os pares. A autonomia do pensamento e do gerenciamento do próprio corpo criam a autonomia de identidade dos jovens, que vão buscar se identificar com as atitudes e os comportamentos dos pares, geralmente se opondo aos valores socialmente estabelecidos pelos adultos, ok? Por falar em vida adulta, nós temos aqui 3 fases que acontecem dentro da vida adulta. Temos a fase da vida adulta inicial, que vai dos 20 aos 40 anos, a vida adulta intermediária, que vai dos 40 aos 65 anos, e a vida adulta final, que vai dos 65 anos até a morte. Com relação à vida adulta inicial, nós temos que o desenvolvimento físico e a saúde, eles se encontram no auge até os 35 anos de idade. E essa também é a fase, essa também é a época mais propícia para se ter filhos. As habilidades cognitivas dos adultos, elas se encontram no auge até os 40 anos. O desenvolvimento psicossocial, ele vai caminhando para a definição de papéis sociais, como, por exemplo, marido, esposa, pai, mãe, entre outros, ok? Quanto à vida adulta intermediária, ela perpassa o aumento da expectativa de vida da população. E diante disso, alguns limites biológicos começam a aparecer durante essa fase, provocando então a diminuição da acuidade visual, a perda auditiva gradativa e lenta, a redução da densidade óssea, que é a nossa famosa osteoporose, a perda da capacidade reprodutiva, entre tantas outras questões. Já na vida adulta final, ou também conhecida como velhice, nós temos perdas sensoriais, físicas, motoras e cognitivas bastante visíveis e previsíveis. Então, nós temos que as capacidades gerais, elas diminuem. E começa a diminuir também o valor social e o afastamento do mundo produtivo, o que vai implicar em mudança de hábito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, conforme as pessoas vão avançando em idade, elas continuam se desenvolvendo, certo? A partir de determinada fase, esse desenvolvimento começa a ser para menos. E aí nós temos que na chegada da vida adulta final, que é a velhice, acontece que as pessoas perdem muitas coisas, elas só vivem de perdas nessa fase. É a fase que geralmente estão perdendo marido, esposa, estão perdendo os amigos próximos. Junto com isso, de acordo com a nossa cultura, é a fase em que as pessoas se aposentam e saem do mercado de trabalho. Então, são muitas perdas na vida dessa pessoa. O que essa pessoa começa a fazer? Começa a ficar cada vez mais fechada, retraída, ela vai perdendo o convívio social dela. Então, perceba, a gente vem numa subida. O desenvolvimento infantil, ele, aceleradíssimo, né? Vem subindo, chega na adolescência, é o pico do desenvolvimento. Desenvolve assim de uma maneira muito rápida e tudo mais. Chega na juventude, a gente começa a se estabilizar. Vida adulta inicial, vida adulta intermediária começa a declinar. Vida adulta final, que é o processo de velhice, a gente declina o desenvolvimento físico, porque a gente já não tem mais a habilidade de antes para caminhar, para fazer qualquer tipo de coisa. O desenvolvimento cognitivo, a gente já não tem aquele raciocínio rápido como antes, a gente precisa pensar, fazer associações, ok? O desenvolvimento psicossocial, perdemos o contato com o mundo.
saímos do trabalho, perdemos familiares, perdemos marido, esposa e tudo mais. Somente perdas. Essas perdas fazem com que a pessoa vá se fechando no seu mundo. Quando ela faz isso, muitos idosos desenvolvem a nossa famosa depressão, porque ele está acostumado com aquele ritmo acelerado de vida e de repente isso declina, ok? É muito difícil. Algumas famílias optam, porque em relação à nossa vida hoje em dia, muito corrida, por colocar os familiares em asilos, em casas de repouso. Está errado? Não, não está errado. Por um lado, vai ser até melhor, porque ele vai poder se socializar, ter contato com outras pessoas. Mas o problema é que muitas vezes a família coloca esse idoso lá e só vai lembrar desse idoso quando o asilo liga e diz, olha, o fulano faleceu. Esse é o problema. A pessoa já perdeu toda a vida dela e aí ele é colocado em um asilo, uma casa de repouso, e ele ainda perde o vínculo da família. Isso é muito triste. Então precisamos pensar nos nossos idosos, eles merecem o nosso respeito. Eles já fizeram de um tudo pela nossa vida e de repente eles chegam nessa fase em que eles mais precisam de auxílio. O que a gente faz? A gente esquece deles. Não podemos agir dessa maneira, ok? Como que nós resolvemos a nossa situação problema? Acompanhe. A nossa situação problema era aquela em que nós tínhamos que trabalhar com uma oficina para gerar renda para as pessoas da vida adulta. Então, nós vamos pensar que a variabilidade das características e a necessidade de incluir todos os indivíduos em um mesmo grupo deve ser considerado um desafio e não um problema insolúvel. Por que isso? Porque quando falamos de vida adulta, nós vamos aí dos 20 até 65 anos para mais, até a idade que a pessoa tiver. Então temos que pensar que é possível sim gerar uma oficina para essas pessoas, mas como que nós vamos trabalhar? Primeiro, vamos estabelecer a faixa etária. Não tem como eu trabalhar no mesmo grupo com uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 65 anos. A forma de raciocínio é diferente, a maneira de explicar é diferente, então temos que definir anteriormente. Os participantes precisam saber como serão ministradas as aulas e como eles serão avaliados. Por que isso? Vamos pegar um grupo de idosos. Vamos pegar um grupo aí onde a idade média seja de 60 anos. Muitas pessoas nessa faixa etária não sabem ler e escrever. Como é que nós vamos avaliá-los? Vai ter prova? Então isso precisa ser explicado anteriormente. Vamos propor atividades em subgrupos que incluam alunos que sabem e não sabem ler, por exemplo, de forma que as potencialidades de cada um se completem e se mobilizem para o objetivo final da oficina. Então, entenda. Ah, professor, é muito difícil trabalhar com idoso. Ah, professor, eu não quero saber de trabalhar com idoso porque, nossa, tem que ter muita paciência, é muito difícil. Duas questões aqui muito importantes. Trabalhar com adolescente, trabalhar com idosos. Ou você se identifica ou você não se identifica. O trabalho com adolescentes é o auge. O trabalho com idosos é lento, é demorado, é na base da paciência, ok? Porém, é muito fácil trabalhar com idosos. Vamos pensar que os idosos perderam todo o contato. Eles trabalhavam, a partir de determinado momento, foram mandados embora, aposentados, saíram do mercado de trabalho. Perderam o convívio com aquelas pessoas, com aquele grupo que eles conviviam diariamente. Começam a perder a saúde, a vitalidade. Não andam mais rápido, não pensam mais rápido, é tudo devagar. Muitos deles perderam os seus companheiros, perderam os amigos próximos. São muitas perdas. Como que a gente trabalha com um grupo de idosos? De maneira muito simples. A gente pode levar um jogo de dominó.
Um jogo de dominó, que é um brinquedo bobo, né? Que a gente acha que é uma coisa boba, é muito interessante porque quando eles se reúnem no grupo e a gente dá um dominó, enquanto eles jogam, eles podem conversar. Enquanto eles conversam, eles se socializam novamente. Eles fazem novas amizades. Então, um simples jogo de dominó faz muito sentido para um grupo de idosos. Outra coisa, passa um filme do Mazzaropi para um grupo de idosos para você ver a alegria deles. Por quê? Porque eles se identificam com aquilo que está sendo passado ali. Muitos deles vivenciaram muitas coisas e o processo de identificação é muito grande. Acabado o filme, faça uma roda de discussão. Por que você gostou desse filme? Você se identificou com alguma coisa? Faça o idoso relembrar a sua vida. Faça o idoso voltar a ter a alegria de viver, para ele perceber como era antes e como ele está hoje, ok? Muito simples trabalhar com idosos, muito simples, mas a chave principal é ter muita paciência, ok? Tanto com idosos quanto com adolescentes, certo? É isso. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Terminamos as nossas situações problemas e agora eu trouxe uma nova situação. Acompanhe comigo. A situação é: o desenvolvimento moral, de acordo com Piaget, está intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento cognitivo ao longo de toda a infância. Quais são as fases do desenvolvimento moral? Então, nós temos aqui a fase de anomia, que quer dizer sem regra, que vai até os 5, 6 anos. Temos a fase de heteronomia, em que o outro é quem dá as regras, que vai dos 5, 6 anos até os 9, 10 anos. Temos a fase de autonomia, em que eu faço as regras, a partir dos 10, 11 anos. Então, ao trabalhar em uma escola com um grupo heterogêneo de crianças de 6 a 12 anos, você precisará propor tarefas que promovam a autonomia moral desses alunos. Autonomia moral. Quais tipos de tarefas você poderá propor? Que tipo de tarefas nós podemos propor para desenvolver a autonomia das nossas crianças, dos nossos adolescentes? Pense aí, mande as suas dúvidas, suas contribuições, eu volto daqui a pouco.
Estamos retornando, tivemos muitas contribuições, eu fico extremamente feliz com as contribuições e vamos para elas. Considerando os marcos fundamentais da terceira infância, início da escolarização e puberdade, é fundamental que os professores busquem atividades que explorem seu corpo, atividades físicas, trabalhos em grupos, diferentes tipos de atividade. Assim estarão motivando-os e promovendo a autonomia moral. Excelente! Precisamos promover sempre uma maneira que as crianças possam se conhecer. A partir do momento que elas se conhecem, elas serão capazes de formular as próprias regras, de estabelecer as próprias regras. Ok? Muito bom! Outra contribuição. Podemos propor atividades em que eles criem as próprias regras. Propor tarefas em que o aluno tenha funções, trabalhos em grupo, etc. Muito bem! Podemos propor diferentes atividades em que eles façam as regras. Isso é muito importante, porque a partir do momento que eles fazem as regras, eles começam a pensar: ah, mas se eu propuser isso, eu vou ter que fazer isso também. E aí não vai ser legal. Então eles começam a pensar o que eles fariam, o que eles não fariam. Uma coisa muito importante: independente do tipo de atividade que nós iremos propor, nós temos que ter sempre muito bem estabelecido qual é o nosso propósito. O que eu quero com essa atividade? Ah, eu quero desenvolver a autonomia dessas crianças. Ok, vamos desenvolver. De que forma? Por que eu quero fazer isso? Por que eu estou propondo esta atividade e não esta atividade? Tudo isso precisa ser muito bem pensado. Por quê? Porque eu posso, às vezes, não atingir o objetivo proposto e eu posso acabar confundindo as crianças. Então, os objetivos, o propósito da atividade deve estar sempre muito bem elaborado, muito bem estabelecido. E é por isso que nós temos que conhecer sobre as fases do desenvolvimento humano. Quando nós conhecemos essas fases, sabemos o que as crianças são capazes e o que elas não são capazes de fazer. E aí, em cima disso, baseados nisso, iremos propor as nossas atividades de acordo com o que está lá estabelecido, de acordo com o que elas são capazes de realizar, ok? Uma pergunta aqui: o que é o estirão do crescimento? O estirão do crescimento é aquela fase em que a criança de repente acorda pequena, dorme pequena e acorda grande. Já passaram por isso? É a fase em que nós estamos lá passando de crianças para adolescentes. Então, estamos em determinado momento, somos pequenos ainda e de repente nós crescemos. O estirão do crescimento é quando a gente chega no nosso limite de crescimento físico mesmo, de altura, certo? Na fase da adolescência, esse estirão, esse crescimento, ele acontece muito rápido. Pense assim, quando a gente é criança, as crianças geralmente crescem 1 centímetro, 2 centímetros por mês, 3 centímetros no máximo. Na fase do estirão do crescimento, eles crescem muito, cerca de 10 centímetros que seja. É uma fase em que eles vão crescer até atingir a altura final que eles terão. Esse é o estirão do crescimento, ok? Mas acontece lá na nossa fase, lá, terceira infância, adolescência, estamos por ali, ok? Na fase em que estamos saindo, deixando de ser crianças e nos tornando adolescentes, ok? Muito importante a sua participação, fico feliz com a sua contribuição, participe, contribua. Caso você tenha alguma dúvida, mande para o seu tutor à distância e ele me encaminha a sua dúvida. Não fique aí sem saber, ok? Mande a sua dúvida, os seus questionamentos e nós estamos aqui para isso. Outra coisa, não deixe de estudar. Não sei se você percebeu, mas nós temos muito conteúdo. E isso aqui é muita coisa se você deixar para estudar para a última hora. Não estou falando nem em relação à prova, estou dizendo que é uma questão muito importante, que não pode ser deixada para a última hora. Então, vá estudando, faça suas atividades aí para que você consiga ir se adaptando ao conteúdo,
ok? Qualquer coisa, estamos à sua inteira disposição. E para a semana que vem, nos preparamos para a nossa última aula. Não deixe de ler o seu material, venha com ele aí lido, para que a gente possa então fazer uma revisãozona aqui ao longo da nossa aula, ok? É isso. Até a semana que vem. Tchau, tchau.